Nota relativamente simples e que não estava prevista, mas não posso deixar de o fazer, porque é para eles que vai o meu primeiro pensamento. Eu tinha feito questão que tinha que estar com a minha candidatura os dois mais jovens do Sporting Clube Portugal. Tenho a Maria de Lourdes Borges de Castro, que é como se fosse uma mãe, para mim e para todos os sportinguistas, e uma outra pessoa que eu tencionava pedir e convidá-lo para que fosse o meu mandatário. A figura inconfundível e incontornável de Artur Agostinho. Infelizmente, não consegui contactar com ele, porque há mais de 8 dias que se encontra internado no hospital, lutando pela vida, como sempre fez, e a única coisa que eu quero fazer é mandar-lhe daqui um grande abraço e desejar que ele continue bem agarrado à vida e a proporcionar a todos nós aquela alegria e aquela juventude que ele tem. Grande abraço, Artur Agostinho. A todos que me acompanham nesta jornada, a todos os sportinguistas que aqui estão presentes e que agradeço desde já a presença, e todos os senhores da comunicação social. Vou ser breve, mas em todo caso, neste momento, algumas considerações e tenho que regressar um pouco ao passado para justificar a minha candidatura. Ao fim de 30 anos que iniciei a minha vida dirigente no Sporting Clube Portugal, como vice-presidente dessa grande figura do Sporting, João Rocha, de quem aqui envio também uma calorosa e amistosa saudação leonina. Obrigado, João Rocha. Obrigado, João Rocha, por me ter trazido para o Sporting, me ter proporcionado aquilo que eu penso que foram 30 anos de serviço ao nosso clube e que penso continuar agora a servi-lo por mais uns anos. Pelo menos os anos do mandato que se iniciará no dia 26 de março. Iniciei, como já disse, a minha carreira de que me orgulho no Sporting Clube Portugal em 1980. E estive com João Rocha até 1982, depois interrompi, e de 84 a 86 voltei a estar com João Rocha, para finalmente, em 86 e 88, ser o vice-presidente Dr. Amado Freitas, por cuja memória aqui me curvo também, porque infelizmente já faleceu, e seria certamente que veria com grande alegria agora a minha candidatura. Mas lá em cima, onde ele está, e pelo bem que fez ao Sporting, que talvez a história ainda não tenha reconhecido isso, mas estará certamente com satisfação, como eu tive satisfação em trabalhar com ele. E para que todos os espíritos fiquem claros, é em 1988 que acaba a minha carreira como membro de qualquer executivo do Sporting. Há mais de 20 anos, portanto, que não estou em qualquer executivo. Mas não queiram dizer que vou aqui repudiar qualquer dos executivos. Critiquei quando tinha que criticar, opus-me quando tinha que me opor, mas nunca neguei a colaboração ao Sporting nas mais diversas vertentes, desde na minha vida profissional a outras situações em que sempre me prontifiquei a ajudar o Sporting, independentemente de gostar mais ou menos, de concordar mais ou menos com a direção que o meu clube tinha. Quando me pediram, sempre ajudei e nunca ouviram da minha palavra uma recusa em ajudar o Sporting. Não vou agora citar os exemplos, porque eles são conhecidos, porque a minha vida foi sempre transparente no Sporting e toda a gente sabe disso, quando não seja diretamente através da comunicação social. Mas em 1994, participei talvez numa das coisas que me deu maior satisfação e que hoje, em 2011, em março de 2011, julgo que se pode tirar os frutos daquilo que se fez nessa altura.
Nessa altura, eu, mais alguém, que infelizmente vejo agora, um amigo, e não deixará de o ser por isso, juntamente com o amigo que agora se encontra noutra lista, organizámos, juntamente com um punhado de jovens que já então se revelavam como grandes adeptos do Sporting, alguns oriundos da Juventude Leonina, que nos organizámos e no Centro Cultural de Belém fizemos o chamado Fórum 2000, ou seja, uma análise daquilo que devia ser o Sporting no ano 2000 e que seria certamente servido por uma nova geração de dirigentes, que é essa que eu espero, que comece agora e a quem, passa em modéstia, quer transmitir o testemunho dos valores e da cultura sportinguista que até hoje defendi. Tenho certo que eles são uns bons continuadores do Sporting Clube Portugal. Como tive oportunidade de dizer já publicamente, apenas tenho pena, mas é sem sofrimento que o faço, é apenas pena e lamento. Gostaria de ter, sem dúvida nenhuma, que João Rocha, que me ensinou a mim aquilo que era ser presidente do Sporting, tivesse eu agora o seu filho Júnior, que gostaria muito que estivesse comigo, para também ele receber o testemunho daquele que também, digamos, que educou no seu sportinguismo a minha pessoa, João Rocha Júnior. Posto isto, em 2005, pensei então, quando o Dr. Filipe Soares Franco se candidatou e pôs a nu e em claro, honra-lhe seja feita, a situação do Sporting, eu ainda esbocei um gesto do que eu entendi dever ser, então, avançar com uma candidatura. Passados alguns dias de reflexão, resolvi não apresentar formalmente essa candidatura. E achei que não a devia deixar nessa altura sem que deixasse escrito, e foi escrito no Jornal do Sporting, de que era então diretor, efetivamente, Artur Agostinho. Não deixei, está escrito, e peço desculpa de esmaçar um bocadinho, mas acho que essas palavras serão neste momento oportunas para se perceber a visão que em 2005 eu senti do Sporting. Essa situação, de algum modo, se agravou, infelizmente vim a ter razão e hoje, efetivamente, foi as razões que aí deixei que agora definitivamente me determinaram a avançar sem conversas, sem autorizações de ninguém, como daqui a pouco vou explicar. Eu, nessa altura, emiti um comunicado que foi passado na comunicação social, mas porque há muita gente no futebol ou no desporto em geral que tem memória curta, eu não resisto realmente, como vos disse, a dizer estas palavras que proferi em 2005, estão escritas para que não houvesse dúvidas. Eu dizia que nos últimos 10 anos o denominado Grupo Empresarial Sporting tomou o espaço e a alma da coletividade desportiva Sporting Clube Portugal. Os dirigentes eleitos pelos sócios, que sempre trabalharam por amor a uma causa e a um ideal, foram substituídos por administradores e diretores profissionais, alguns com enorme déficit de cultura desportiva e sportinguista, criando uma grande distância entre os órgãos sociais e a massa dos sócios, adeptos e simpatizantes, quase os transformando em meros clientes ou consumidores. Dizia também que entendi que o Presidente do Conselho Diretivo, a ser eleito nas eleições de setembro de 2006, teria de fazer uma ruptura com esta forma de gestão de uma instituição desportiva, virando-a para um projeto de galvanização da massa associativa, sem prejuízo de um controle rigoroso da situação económica ou financeira, que se pensava a caminho do equilíbrio, não obstante o elevado passivo. E dizia também que era dentro dessa ideia que, em 11 de agosto de 2005, data em que celebrava 25 anos sobre a tomada de posse como vice-presidente do Sporting Clube Portugal, assumi a disponibilidade para me candidatar a presidente do Conselho Diretivo, profundamente convicto de que tinha capacidade
para fazer o regresso à vocação original dessa instituição centenária. Dizia mais que grande parte dos sportinguistas, nos quais me incluía, foram posteriormente surpreendidos com a tomada de posição do Dr. Soares Franco, assumindo a sua candidatura com a condicionante prévia da autorização da venda de património não desportivo, imposto ou reclamado pela banca. A surpresa seguia-se à preocupação pela situação grave em que se mergulhara. A partir de então, sempre sustentei que a autorização ou não autorização formal da Assembleia Geral carecia de uma auditoria e de um debate sereno sobre a situação para que houvesse um completo esclarecimento sobre a inevitabilidade ou não da venda de património imobiliário. Critiquei frontalmente que a questão fosse equacionada em clima eleitoralista. A questão afigurava-se de sobrevivência e, quando assim é, não pode haver divisão, mas união numa solução consensual. Assumi então um não contra o método escolhido, porque em consciência não poderia, por falta de esclarecimento, decidir sim ou não quanto à questão de fundo. Dos resultados da Assembleia Geral, apenas concluí que não houve vencedores nem vencidos, mas o Sporting podia ter saído derrotado. E assim colocado perante o cenário efetivo das eleições em 28 de abril seguinte, impunha-se refletir tranquila, serena e objetivamente sobre a posição a tomar. O sonho comanda a vida, como diz o poeta, mas um sonho legítimo, em determinadas condições, quando estas se alteram, não pode transformar-se numa ambição pessoal, sob pena de desvirtuar por completo o sentido de servir o Sporting. A minha candidatura tinha por objetivo o sonho legítimo de servir o Sporting. Não podia transformar-se num pesadelo de lhe prestar o mau serviço. Eu não faço falta ao Sporting, o Sporting é que nos faz a todos muita falta. E assim terminava dizendo: chegou a hora dos sócios sportinguistas mostrarem a energia e a raça dos leões ou a impotência da sua força e a condenação do seu próprio destino. Ou, por outras palavras, era chegada a hora de saber se o nosso destino está apenas nas nossas mãos e na nossa alma, por muito que o diga com dor, confesso que a alma e a paixão não chegam. Mantenho a raça do leão, mas não tenho a convicção que no atual momento a minha candidatura sirva os superiores interesses do Sporting. Por isso, a não formalizarei. E terminava dizendo: esta é a posição que em consciência tranquila e livre decidi tomar. Apelei então a todos os sportinguistas para que assumissem em consciência as suas próprias responsabilidades e, em particular, à banca, para que, qualquer que seja a solução, respeitem uma instituição centenária com elevados serviços prestados a Portugal. E agradecia a todos os sportinguistas que me apoiaram e incentivaram ao longo destes meses, garantindo-lhes que fechava esta página apenas para que o Sporting continuasse a ser no futuro uma paixão cheia de razão. Como veem, tive razão. Infelizmente, tive razão. E por isso ainda assumi uma eventual candidatura nas eleições de 2009 que levaram à presidência do Sporting Clube Portugal o anterior presidente José Eduardo Betancourt. Infelizmente, ou felizmente, não importa, na altura, porque o meu interesse era, na realidade, que os sportinguistas não se dividissem mais como estavam divididos, entendi que iria causar entre mim e ele uma profunda divisão quando não havia, no ideal de cada um de nós, uma diferença que justificasse irmos dividir nas urnas os sportinguistas. Por isso, me juntei a ele e, para o cargo de Presidente da Assembleia Geral, figura número 1 do clube e, portanto, eu entendi que tinha atingido o mais alto cargo que se pode ter no Sporting e quando ele terminasse, era, na realidade, já não tinha idade para nem força, se calhar, para me candidatar a Presidente do Conselho Diretivo. Fiquei, nessa altura, com a clara noção que, efetivamente, a Presidente do Sporting só se podia candidatar quem tivesse o apoio da banca. E também pensei, nessa altura, que só me iria candidatar
se sentisse a força suficiente para demonstrar a todos os sportinguistas e a todos os esportistas do país que o Sporting pode viver sem a banca é que talvez não possa viver sem o Sporting.